Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador de pérolas que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar, irmãos e irmãs caríssimos. Mais uma vez sejamos bem-vindos à celebração dessa Santa Missa, na qual a Igreja vivencia o 17º domingo do tempo comum. É bem-vindo também que você que reza conosco através do Facebook, deixe nos comentários a sua intenção para esta liturgia. Minha gente, há 3 semanas nós estamos fazendo a leitura do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, conhecido como capítulo das parábolas do reino. Há 3 domingos ouvíamos a parábola do semeador. Domingo passado nos foram apresentadas as parábolas do joio e do trigo, do grão de mostarda e do fermento na massa. Com as 3 que ouvimos hoje, completamos a leitura das 7 parábolas do reino. A parábola do tesouro escondido, da pérola preciosa e da rede lançada ao mar. O Senhor quer evidenciar com todas estas parábolas que o reino dos céus é o maior tesouro que nós podemos buscar, encontrar e possuir. Dificilmente nós conseguiremos atribuir valor a algo que não entendemos, que não conhecemos. Por isso, neste domingo se impõe para nós a seguinte pergunta: afinal de contas, o que é o reino de Deus? Se o reino de Deus é algo tão valoroso, algo pelo qual nós vendemos o que temos para possuí-lo, o que afinal de contas é este bendito reino do Senhor? Bom, primeiramente, o reino de Deus não é uma simples ideia, uma tese, uma teoria, um ideal racional que nós podemos imaginar, uma utopia. O reino de Deus não é uma simples ideia, não é um modelo político, muito menos um modelo político ilusório, governado por algum líder de índole messiânica. Isso não é o reino de Deus. E o reino de Deus não é uma realidade terrena. Ele inicia nesse mundo, mas tem a sua plena concretização na eternidade, quando nosso Senhor fizer os novos céus e nova terra. Não é uma ideia, não é um modelo político e tampouco uma realidade terrena. E daí nós nos perguntamos, mas então, afinal de contas, se não é nada disso, o que é o reino de Deus? Bom, minha gente, o reino de Deus é uma pessoa, se chama Jesus Cristo. Ele é o próprio reino, o reino em si mesmo. Existe um teólogo da igreja primitiva, lá do século II, que viveu por volta do ano 130, 135, que chamava Jesus de Christos auto Basileus, Cristo reino em si mesmo,
O Senhor é o reino. Ele é o grande tesouro da nossa existência. E quem encontrou Jesus Cristo, encontrou o seu grande tesouro, a pérola preciosa. E este é capaz de largar tudo para apoderar-se deste grande bem. A liturgia nos apresenta com essas duas parábolas hoje os dois modos como nós encontramos e nos apropriamos deste Cristo, reino de Deus em si mesmo. Primeiro nós encontramos o Cristo quando o próprio Deus se revela a nós. Ocasionalmente, nos vem a graça divina e percebemos a grandeza de sermos católicos, de recebermos os sacramentos, de vivenciarmos a justiça, a paz, a fraternidade e percebemos, obrigado Senhor, porque eu faço parte de algo tão grande, algo que o Benjamin hoje vai receber com esse batismo. O segundo modo de recebermos essa pérola preciosa é através do nosso esforço, da busca pela conversão, da nossa procura para tomarmos posse deste Jesus. E por fim, estas duas grandes parábolas que hoje ouvimos nos deixam 3 lições que vale a pena levarmos adiante ao longo da nossa semana e da nossa vida. Primeiro, a grande verdade que Cristo nos revela é que vale qualquer sacrifício para ficarmos com Jesus. Vale qualquer sacrifício. Vende o que tem e fica com o tesouro. É o que nos recorda São Mateus. Ah, padre, mas a missa na paróquia é 8 horas, é cedo demais, eu gosto de dormir até mais tarde no domingo. Vale qualquer sacrifício para ficar com Jesus. Padre, eu não vou na igreja porque o meu marido fica de cara virada comigo, porque ele não gosta da religião, e daí eu tenho que ficar em casa. Vale qualquer sacrifício para ficar com Jesus. Padre, a minha esposa também não gosta que eu vou na igreja, porque ela não acredita em Jesus, não descobriu o grande valor que vale qualquer sacrifício para ficar com Jesus. Padre, o meu filho é atentado demais, eu levo ele na igreja, o piá não para no banco e berra. Vale qualquer sacrifício para ficar com Jesus. Muito bem, vamos repetir qual é a primeira lição? Vale qualquer sacrifício para ficar com Jesus, inclusive quando Benjamin chora. A segunda grande lição que o Evangelho de hoje nos apresenta é que a decisão de ficarmos com Jesus é uma decisão urgente. Na imagem de Santo Expedito, ele segura uma cruz. Nessa cruz está escrito justamente isso, hodie non cras, uma expressão latina que significa hoje e não amanhã. Nós devemos nos converter para Cristo e nos converter hoje, porque pode ser que o amanhã não chegue. A decisão é urgente. Se necessário, mudemos hoje os maus hábitos que nos impedem de tomar posse desse tesouro que é Cristo. Se for necessário, alteremos os nossos comportamentos. E se também for necessário, renunciemos inclusive a amizades que há muito tempo têm sido danosas em nossa vida e estão nos afastando desse tesouro. A segunda lição é que a decisão por Cristo é urgente. E a terceira lição que a liturgia hoje nos apresenta é que aquele que encontrou um tesouro fica cheio de alegria. Vai, vende os bens e compra aquele campo. Quem tem Jesus no coração necessariamente é uma pessoa alegre. O Papa Francisco, numa exortação apostólica chamada Evangelii Gaudium, afirma o seguinte: nós não precisamos de evangelizadores desanimados e desacorçoados, tristes e ansiosos, católicos com cara de vinagre. Se nós possuímos o grande tesouro que é Jesus, qual é o sentido então da nossa cara amarrada, do modo azedo como nós vivenciamos a vida e falamos de Jesus? Minha gente, se nós temos Jesus e queremos evangelizar com cara feia, nós não vamos convencer ninguém. Portanto, nós que descobrimos esse tesouro, tenhamos a capacidade de, com um sorriso no rosto, decidirmos hoje pela conversão a Jesus Cristo e desse modo nos apropriarmos do grande tesouro que nos espera. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!